já tinha se cumprimentado. Muito bom, mais uma noite a gente poder estar junto, a gente poder estar compartilhando os nossos corações, poder estar, a Vicky está entrando agora aqui também, poder estar se ouvindo, poder estar se edificando mutuamente. Amém? Muito bom. Eu queria, além de colocar essa noite de estudo em oração, esse nosso tempo, a gente poder estar orando pelo senhor Tony. Alguns já sabem, né, quem é o senhor Tony. O senhor Tony é o proprietário aqui do apartamento, um senhor já de 80 anos, e que estava num processo de recuperação de um câncer, e esse câncer voltou. E aí ele teve que começar a quimioterapia, e devido às complicações da quimio e da própria doença, ele foi internado, foi para UTI, já está no quarto. Conversei com a filha dele hoje, a Virgínia, estou tendo contato com ela praticamente toda semana. E hoje a gente pôde ter um tempinho ali para poder compartilhar um pouco, né, das nossas experiências, de como era a minha relação com ele, né? E aí ela colocou aí o nome de toda a família em oração. Eu disse que a gente já está orando por eles. Então, que a gente possa estar orando por esse consolo. Nós vamos conversar hoje à noite sobre esses que são consolados, esses que passam por tribulação, para estar consolando, né? Então, que a gente possa estar orando por essa família. Amém? Pastor, queria estar pedindo para tu estar nos conduzindo em oração. Amém? Por favor. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua vida, pelo teu consolo sobre nós, por todas as tuas virtudes derramadas sobre a vida da tua igreja. Ganharmos essa condição pela graça, Senhor, de sermos feitos teus filhos. Isso nos dá um temor, Pai, de poder desfrutar desse privilégio e, ao mesmo tempo, assumir a responsabilidade de desenvolvermos, de assumirmos as nossas posições, Senhor, em todas as esferas da sociedade. Em nome de Jesus, Senhor, Tu tens uma igreja que expande na face dessa terra. Quando nós vimos, Senhor, a corrupção, o pecado, Senhor, muito claro, os valores, Senhor, da família sendo adulterados, corrompidos, tocados de forma tão clara, tão plena. Eu me lembro e me aproprio, Senhor, com os meus irmãos da tua promessa, que diz que o que vai ficar maior não são esses pecados, Pai, porque onde abundou o pecado, superabundou a tua graça. A tua igreja é a expressão dessa superabundância. A tua igreja tem que ser mais visível, Senhor, do que o pecado. Por isso nos auxilia, Senhor. Nos ensina, nos instrui, nos prepara, Senhor, para aquilo que tem que ser feito, com a nossa participação, Pai, nessa mesa, a nossa participação, Senhor, nos lugares onde nós somos enviados, levados como igreja, para iluminar, para salgar, para transformar, Senhor. Nós somos esses elementos transformadores, redentores, Pai, da vida das pessoas, da vida da sociedade como um todo. Obrigado, Senhor, por esse ambiente que Tu nos oferece. Nós assumimos já esse papel, Senhor, naquilo que é o mínimo, que é a oração, na vida do Tony, da sua casa. Senhor, derrama, Senhor, o Teu consolo, o Teu Espírito que é curativo, Senhor, que é terapêutico, que gera compreensão, Pai, de todas as aflições. Pai, nós oramos para que haja o entendimento, compreensão dessas aflições. Pai, não deixa se instalar um espírito que é desanimador, um espírito que é de desistência, Senhor, mas que haja esperança nessa casa, que as pessoas que têm contato ali com essa família possam ser esses canais, Senhor, de fortaleza, de vida e vida em abundância. Prospera, Pai, a Tua obra
teu propósito na vida desse homem, dessa casa. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, oramos por essa noite também, que o teu Espírito possa ser aquele que conduz, que lidera, Pai, esse momento. Traz graça, Pai, para as nossas vidas. Ilumina, Pai, a vida do Tiago, Pai, que o Tiago assuma essa autoridade, Pai, que tu tens dado para ele. Em nome de Jesus, Senhor, que ele assuma junto com os irmãos que tu tens colocado perto dele, Senhor, essa condição, Pai, de poder orientar, de poder dirigir, de poder trazer mesmo, Senhor, sentido, Pai, para a vida dessa comunidade, Pai, onde nós seremos inseridos, Pai, com a atuação tão profunda, Pai, de superabundância. Esse é o meu clamor, Senhor, nessa noite, por esse tempo, Pai, de estudo que cada vez é mais participativo e prático nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, pastor. Graças a Deus. Graças a Deus, irmãos. Vamos entrar, então, agora, propriamente dito, no capítulo 1. A gente já deu uma introdução semana passada. Importante a gente dar uma recapitulada no que a gente conversou. E a gente conversou um pouco sobre essas cartas que Paulo escreveu para a igreja de Corinto, desses irmãos lá em Corinto. E a gente viu que eram 4 cartas, na verdade, né? 2 se extraviaram. E que essas cartas, na verdade, a primeira e a segunda seriam a segunda e a quarta, né? E lembrando um pouco da primeira carta, a primeira carta tinha uma característica mais admoestativa, uma característica de correção. E essa segunda carta, ela vem com um cunho mais de Paulo trazendo uma defesa, Paulo abrindo o coração dele com relação àquilo que estava sendo levantado contra ele. Então, Paulo vem ali, né, se posicionando com relação aos falsos mestres, e ele vem ali trabalhar a defesa dele com relação ao chamado dele, ao apostolado, com relação àqueles que estavam se levantando ao princípio de autoridade, contra o princípio de autoridade. E a gente viu também essa questão do apostolado. O que é o apóstolo? O apóstolo é esse que fundamenta, é esse que traz toda ali a base, que fundamenta, que traz ali aquele ensino e que depois é enviado. Vocês lembram disso que a gente trabalhou? E é interessante que no início dessa carta, da segunda carta aos Coríntios, Paulo fala de Timóteo. Então, Paulo cita esse fruto, Paulo cita esse filho na fé, né? São essas evidências dessa autoridade, essas pessoas que são geradas a partir desse processo, de todo esse processo. E a gente falou ali de alguns dons, o Edu trouxe até um questionamento, né, muito interessante, e eu vi até nas anotações dele, na reunião de presbitério, que ele construiu uma casa ali, como se fosse um edifício, né, Cadê o Edu? E aí ele trouxe a pergunta com relação ao apóstolo, com relação ao profeta e com relação ao mestre, a diferença. E o pastor trouxe ali o ensino para nós, né? Com relação ao apóstolo, que seria esse que estabelece o fundamento, que estabelece ali os princípios, que o profeta seria esse que aponta para o fundamento. Amém, irmãos? Estão me acompanhando? Estão acompanhando nas anotações de vocês? Aponta para o fundamento, aponta para a autoridade na relação com Deus. E que o mestre seria esse que ficaria no meio, ensinando, trabalhando ali o ambiente, as relações. Então, isso a gente pôde trabalhar um pouquinho na semana passada e já entramos na questão do Consolador. Quando a gente viu ali o testemunho do Edu, né, com relação a como era a relação com o pai dele antes e como ele pôde trabalhar e ser trabalhado na relação de responsabilidade juntamente com o pai dele, não só de absorção, mas de ser alguém responsável pelo pai, pela mãe dele, né? Eu pude trazer um pouco da minha experiência também de como foi. A Aline, a minha esposa, trouxe ali como estava sendo lá em Porto Alegre, na viagem delas, o testemunho. Então, a gente pôde ver isso semana passada.
E hoje a gente vai entrar a partir do verso 3 e nós vamos ler do 3 ao 11. Amém? Eu queria pedir que a Vicky, por favor, lesse para mim do verso 3 ao 11, Vicky, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Por favor. A partir do verso 11, Tiago, só me confere, por favor. Do 3 ao 11. 3 ao 11. Tá. Se travar, vocês me deem um grito, por favor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que, assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que, por muitos, sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Amém. Graças a Deus. Pastor, tem total liberdade de estar interagindo aí comigo, tá bom? Tá andando junto aí comigo. Amém, irmãos? Então, aqui Paulo traz ali, o título já diz, né? Já traz ali uma explanação de ação de graças, né? E eu queria dividir em duas partes isso que a Vicky leu. Eu queria dividir até o 7, tá? Do 3 ao 7, e depois do 8 ao 11. Então, do 3 ao 7, o que ele traz ali? Ele traz a questão da tribulação, ele traz a questão do consolo. Então, ele fala que somos consolados em toda a nossa tribulação. Então, ele diz que a partir do Pai, a partir de Deus, que é o nosso Pai, ele é o Deus de toda consolação. E nós falamos semana passada, né? Do Espírito derramado sobre toda a carne, desse outro Consolador. Então, a partir desse Espírito, do Espírito de Deus, nós somos consolados em toda a nossa tribulação. Para quê? Para, de alguma forma, a gente se voltar para o outro em responsabilidade e consolar. Então, ele fala o quê? Que para consolar os que esperam em qualquer tipo de consolação, qualquer tipo de tribulação. Então, o que aponta? A gente sempre fala isso, né? Que a igreja do Senhor, ela tem tudo. A igreja do Senhor, ela está suprida em tudo. Ela tem todas as respostas. Ela tem consolo, ela tem conselho, ela tem direção, ela tem correção. Então, quando Paulo fala isso, ele está dizendo assim, ó, a partir do evangelho, a partir de tudo aquilo que nós vimos lá, todo evangelho pregado, eu quero dizer para vocês que não importa a tribulação que vocês venham a passar. A partir daquilo que nós passamos, das tribulações que nós passamos, nós somos consolados e, em cima disso, nós viemos a consolar vocês. Então, é uma palavra de esperança que Paulo está trazendo para nós. Essa noite tem uma palavra de esperança, de encorajamento, sendo trazida para nós a partir
desse primeiro capítulo. E é interessante que Paulo fala dos sofrimentos. E quando ele fala dos sofrimentos, a partir do verso 6, ele fala que esses sofrimentos, eles vão transbordar. Então não vai ser qualquer sofrimento. Não tem uma medida certa. Ele só afirma que vão transbordar os sofrimentos. Se a gente for ali no 6, no verso 6, ele fala: se somos atribulados, é para o consolo e salvação de vocês. Se somos consolados, se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. Então ele diz assim: da mesma forma que vocês são atribulados, que vocês vão sofrer, que vocês vão ser angustiados, vocês vão ser consolados. Então ele diz: não tenham medo. Não é para a gente ter medo, não é para a gente achar que se quebra todo o evangelho, tudo aquilo que é pregado, como se o evangelho fosse algo lúdico, como se fosse algo romântico. Não. A gente está aprendendo, a igreja do Senhor está aprendendo a ser trabalhada na traição, no ódio e na perseguição. Então é para isso que a gente está sendo formado, para ser perseguido, para ser odiado e para ser traído. E eu queria que vocês anotassem essa referência, Mateus 5, verso 11, que é lá no início do Sermão do Monte, quando Jesus vem e fala no Sermão do Monte. Mateus 5, 11. Podem abrir comigo, Mateus 5, 11. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Então, todo mal contra vocês, toda mentira, toda perseguição. Então há uma bem-aventurança para nós. Por quê? Porque o consolo do Senhor já está derramado, já está estabelecido. Então Paulo vem reafirmar isso para ele. E ele cita ali, o que ele vivenciou. Ele cita o que ele vivenciou ali na Ásia. Como foi para ele, como foi difícil. E aí é interessante que a partir do verso 7, na versão que a Vicky leu ali, ele fala: a nossa esperança em relação a vocês é sólida. Então a nossa esperança é sólida. E aí quando eu li isso, eu fiquei pensando, olha só, ele está dizendo, a nossa esperança em relação a vocês é sólida. Quando fala de sólida, fala de rocha. Eu lembro de rocha. Fala desse fundamento, fala dessa esperança que não se vê, porque esperança que se vê não é esperança. Fala dessa esperança viva. Então ele diz, essa esperança sólida, esse fundamento, essa rocha que vem pela fé. Então, da mesma forma que vocês vão ser participantes do sofrimento, vocês serão participantes da consolação. E isso vem a partir dessa consciência transformada, dessa consciência de salvação, dessa consciência de eternidade, daquilo que foi trazido lá atrás. Então eu quero que vocês anotem isso. Da mesma forma que nós vamos sofrer e vamos transbordar em sofrimento, tem outra versão que fala transbordar em sofrimento, vai haver um transbordar de consolo. O consolo vai ser transbordante também. O consolo vai ser derramado. Então a gente não precisa ficar com medo do sofrimento ou ficar achando que não vai existir isso. Vai existir. Mas é para quê? É para a gente experimentar e ter uma relação íntima com o Senhor e com o Espírito Santo.
E isso vem na comunhão. Então, permaneçam nessa carta, num dos últimos versículos dessa segunda carta, ele fala: permaneçam, que vocês permaneçam firmes no amor do Pai, na graça do Filho e na comunhão do Espírito. Permaneçam firmes. E a partir do verso 8, vem um ponto muito, muito interessante, que eu quero que vocês anotem: exposição. Exposição, anota essa palavra, exposição. Porque olha o que ele traz no verso 8. Depois que ele fala dos sofrimentos, ele fala das tribulações, ele fala desse sofrimento abundante e dessa participação do sofrimento de Cristo e também participação do consolo. Ele diz: porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Vocês não podem ficar sem saber. Então, eu quero te dizer, a gente não pode ficar sem saber o que a gente está passando nas nossas vidas. A gente precisa ter esse coração que confia nesse lugar para expor a nossa vida, para expor as nossas angústias, expor as nossas tribulações, para que outros venham estar participando desses sofrimentos. E da mesma forma que a gente é consolado, a gente também possa estar consolando. Então ele diz: a gente não tem como. Não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber. Então, exposição. A gente precisa ter esse coração humilhado, esse coração quebrantado e entendendo que a gente precisa estar disposto a sempre expor. Abrir o nosso coração nesse lugar. E ele fala vocês. Perdi aqui minhas anotações. Isso. Ele fala vocês. E aí, quando ele fala dessa exposição, e quando ele fala dessas tribulações, ele chega ao ápice. Ele diz que as tribulações que eles passaram foram acima das forças deles. Acima da força humana. E isso tem um significado para nós. Porque quando ele fala isso, ele tá dizendo assim, para que a gente não viesse depender de nós mesmos e viesse depender do Senhor. Chegou a ter uma sentença de morte para nós. Para mais uma vez, como eu falei antes, a gente vir a depender, a buscar essa relação íntima com o Senhor e a partir desse lugar de unidade, a partir da vida dos irmãos. Então, vocês não podem ficar sem saber. E o que tem proposto para nós é sentença de morte. E aí no verso 10, ele diz que vai nos livrar sempre. Ele diz que ele já nos livrou, o Senhor nos livrou e ele vai nos livrar sempre. E aí vem aquele medo que a gente tem quando vem essas tribulações, né? Vem aquele medo. No 9, vou voltar um pouquinho. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda nos livrará de tão grande morte. Então, aqui ele fala da ressurreição. Aqui ele fala o quê? Olha só, permaneçam firmes, não tenham medo da morte, porque há ressurreição. Não tenham medo das tribulações. Vai vir tribulação, vai vir perseguição, vai vir traição, vai vir ódio, mas o consolo já está derramado. Aonde? Na comunhão do Espírito. Então não tenham medo da morte, porque há ressurreição. É para morrer mesmo. Há uma bem-aventurança. É para permanecer com a consciência salva e buscar pensar como Cristo pensou. Ter a mente de Cristo.
E aí ele fala outro ponto, que eu já estou finalizando para abrir para os testemunhos, para a gente poder se ouvir, é a questão da oração e da súplica. Quando ele vem, ele agradece. Quando ele fala ali, depois do verso 10, no 11 ele fala: enquanto vocês nos ajudam em oração, com orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Ele traz o quê? Que em meio a toda essa movimentação, em meio a tudo isso, a gente precisa buscar essa vida de oração, de orar sem cessar. Mas não de orar de nós para nós mesmos, mas a gente está se lançando, da mesma forma que a gente está sendo consolado, da mesma forma que a gente sabe que tem pessoas orando por nós, a gente se empenha em oração na vida do outro, a gente se empenha em responsabilidade. Quando a gente recebe os pedidos de oração na igreja, quando a gente recebe, como a gente recebeu hoje, da Virgínia, da filha do seu Tony, senhor Tony, a gente tem que estar com muito temor. Por quê? Porque são pessoas, é uma família que está ali, tem pessoas orando por nós. Então é uma oportunidade da igreja de estar empenhando a vida de oração. Então não tem como passar por tudo isso, por todas essas tribulações, por sentença de morte, por perseguição, se a gente não tiver confiando que há poder na oração. E que a gente precisa se empenhar em oração na vida do outro. E aí não precisa, Bia, eu queria que vocês anotassem uma outra referência, Eclesiastes 7:2. Anotem só, eu vou ler. Que quando eu li esses versos do 3 ao 11, quando eu pensei nessa tribulação, quando eu pensei nessa angústia, quando eu fiquei pensando nesse consolo, da gente sendo consolado e também sendo consolado para consolar, quando eu pensei nessa sentença de morte, né, na morte nos rondando, eu pensei nessa palavra aqui, me veio essa palavra também, que diz: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas, e que os vivos o tomem em consideração. E aí, eu vou estar abrindo para a gente estar conversando um pouco, né, sobre o que foi a nossa experiência como igreja, de estar recebendo, de estar pela primeira vez, estar velando alguém ali no nosso, na nossa comunidade, né? A gente já iniciou falando, né, sobre isso, né? O nosso irmão Regis, que o Senhor recolheu, a gente velou ali na igreja, né? A gente não sabia como fazer, mas o Senhor deu uma graça ali. E aí, quando eu li ali, é melhor ir à casa onde há luto, eu pensei inicialmente na casa, eu pensei inicialmente na nossa comunidade, naquele espaço, naquelas 4 paredes, onde estava ali sendo celebrado a vida, como a gente falou, mas, né, a gente estava enlutado ali. Mas quando eu li a casa, eu estava vendo cada pessoa daquela ali que estava vindo como se fosse uma casa. Cada um como se fosse uma família enlutada. E é melhor ir, é melhor a gente ir, é melhor o que? A gente se lançar. Isso que a gente falou, a gente responsabilidade. A gente foi consolado e a gente tinha ali uma palavra de consolo. A gente estava se envolvendo em vários serviços, na recepção, no fazer café, no chá, no louvor, na condução ali, na palavra, em conversas. Então a gente estava indo, sendo lançado em casas enlutadas a partir daquele ambiente.
E antes de abrir, eu queria abrir, pastor, para ti contribuir aí. Fica à vontade, pastor, em cima disso que a gente conversou. Tá bom. Eu acho bom, assim, a gente quer falar rapidamente para dar espaço aí quero ouvir os irmãos, né? Porque quando a gente fala de consolo, esse consolo ele não pode ser pensado como só alguém que está sofrendo é abraçado para que ele não sofra tanto, né? Quando a gente fala de consolo, a gente tem que colocar a palavra aprendizagem junto. O consolo tem que gerar uma aprendizagem, né? Então, o consolo, ele consola, ele aconselha, ele orienta. O consolo é uma pessoa, né? Porque o Espírito Santo ele é o consolador. Vou deixar com vocês um outro consolador. É o que Jesus fala. Então, ele é a pessoa de Jesus na Terra. Ele está dizendo, eu vou deixar um outro, como eu estou sendo aqui agora, eu vou deixar um outro consolador para vocês. Então, esse consolo ele é uma orientação. Então, ele guia em toda a verdade. Então, ele não é só um abraço que ameniza o sofrimento. Ele também ameniza o sofrimento porque ele gera entendimento. Ele não ameniza o sofrimento como um remédio. Ele é uma orientação. Então, a gente precisa entender o consolo como uma orientação no momento de fraqueza. Por isso que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Que a graça de Deus vem na forma de consolo. Vem na forma misericordiosa de Deus atuar com a gente. Vem na forma de disciplina. O consolo vem como disciplina, muitas vezes. Né? Porque o que o consolo fala? Ele tira os nossos olhos, o nosso sentimento do problema. E ele faz com que nós compreendamos essa situação, primeiro, como momentânea e com a certeza que vai produzir algo maior, algo eterno. Uma breve e momentânea tribulação que produz um peso eterno de glória. Então, isso que nós precisamos aprender hoje aqui. Né? E aprender de forma prática. Né? Eu queria até ouvir depois a Vicky, quero ouvir a Vicky, de ela poder comentar um pouquinho. Porque a Vicky tem sido uma irmã no nosso meio consolada. Não precisa citar quais são os consolos, porque são vários consolos, mas a Vicky tem sido consolada nas suas tribulações. Isso está gerando para ela aprendizado, orientação, maturidade. Então, naquilo que somos perseguidos, se a nossa causa da nossa vida, se o motivo da nossa vida for o Senhor, ele vai gerar aprendizado. Aí todas as coisas passam a colaborar, a concorrer, a cooperar com o propósito daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Então, a gente precisa entender isso, que o que está acontecendo com a gente é para gerar maturidade e, consequentemente, responsabilidade. A irresponsabilidade, às vezes, quando a gente fala isso é um ato irresponsável, isso não pode ser lido como ofensivo. Porque a irresponsabilidade é uma postura de alguém imaturo. Quem é imaturo ainda não pode responder, nem por si, nem por ninguém. Por isso que ele precisa ainda de uma paternidade. Então, esse consolo, ele vem em forma de paternidade. Ele é o espírito de adoção, que dá 3 coisas como base. O espírito de adoção: proteção, orientação e limite. É o que uma criança precisa para ter um desenvolvimento saudável, orgânico e natural, a partir de estímulo. A criança se desenvolve na plenitude estimulada, orientada, e assim é alguém que nasce de novo espiritualmente também. Então, o consolo, por isso que ele tem um propósito. Tu é consolado para tu, a partir do momento que tu percebe, que tu sente a ação terapêutica, curativa, o aprendizado
e tu te volta para a maturidade de consolar. E é interessante porque a Vicky leu e falou assim, ó, qualquer espécie de tribulação. Então, nos prepara para a gente entrar em qualquer espécie, qualquer área, qualquer situação. Pode ser enfermidade, pode ser separação de casamento, pode ser questão de ministério, pode ser na área política, pode ser qualquer espécie de tribulação. Esse que recebe a consolação, porque isso é um ato de fé, irmãos. Por isso que o consolo tem que ser aprendizagem. Ele não pode ser só alguém que fica, quero ser consolado, preciso de alguém me abraçando, assim. O consolo não é suprimento de carência. Tem gente que vai para boate, que vai para rave, que vai para a noite para ser consolado, que é carente. Não vai para aprender. Então, acho que nós precisamos ter esse tipo de consciência quando a gente fala de consolação. Porque quando fala de consolação, né, a gente fala lá naquele mesmo texto de Mateus da bem-aventurança, no versículo 4, bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Então é um jeito de chorar, quebrantamento. Não é chorar com remorso de quem está envergonhado. É chorar com arrependimento de quem quer ser transformado, de quem quer ser maturado. Então, eu queria te ouvir, Vicky, assim, porque tu tem sido uma das pessoas muito consoladas, porque o espírito da consolação está no nosso meio. Eu tenho muito testemunho de consolação. Eu fui consolado muitas vezes no meio da nossa comunhão, da nossa comunidade, desse ambiente de consolação que a gente comunga. Fui consolado muitas vezes e eu acredito que isso gerou aprendizagem, gerou maturidade. Eu me sinto outra pessoa a partir das tribulações que eu passei, daquilo que Deus usou para me consolar, as várias maneiras que eu fui consolado. Isso gerou para mim também uma responsabilidade, uma autoridade de quem pode servir como consolo, como orientação, né? Porque desenvolveu o amor. Então, às vezes a gente quer ser consolado rápido, né, para parar de chorar, e às vezes é chorar bastante para ser bastante consolado, para a gente aprender profundamente, né? E aí a gente vai vendo frutos de maturidade. Mas eu queria te ouvir aí, Vico, um pouquinho, falar sobre essa vivência com o Consolador, né? De tantas tribulações aí que tu vai passando na tua caminhada, e como é que tu sente, como é que tu vive isso, como é que tu pode trazer para nós na prática um testemunho a esse respeito. Amém, pastor. Eu recente tive a experiência, né, tava tomando um café com a Cintia, a gente já pôde conversar, pude contar um pouco também de como que estava sendo na minha caminhada, né, e eu vi a caminhada dela também, então a gente teve essa troca e já foi um preparo agora para o nosso estudo de agora à noite, quando a gente fala sobre esse consolo, né. Mas uma das coisas, pastor, que mais me chama a atenção é que muitas vezes a gente tem esse conceito de consolo muito diferente do que realmente é, né? A gente acha que o consolo é alguém que vem, bate a mão nas nossas costas e diz, não, vai ficar tudo bem. Só que às vezes o tudo bem não significa que nós não vamos mais sofrer esse tipo de tribulação, né? E a parte que mais me chama a atenção no texto, para introduzir esse momento, é aqui, a partir do verso 6, que fala assim, esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. Então, ele está falando o quê? Que vai acabar os sofrimentos? Não. Ele fala na medida que vocês suportam com paciência. E semana passada o Edu também falou sobre isso, né? Entender o que está acontecendo com a gente, entender o motivo de tudo isso, nos faz nós sermos consolados. E eu tenho entendido hoje nesse nosso meio, né? São posições que a gente tem que tomar, que tem uma aparência dura para quem passa e enxerga muito rápido, para quem passa e enxerga de uma forma muito não profunda, né? Mas essa posição, ela tem me trazido esse consolo e realmente tenho recebido muito consolo e tenho sido sustentado em tudo que eu preciso, né? Então, hoje eu tenho tempos para chorar. Domingo eu vivi isso. Chorei junto com vocês. Chorei junto com os meus irmãos.
pude viver, não é negar esse sofrimento e nem dizer que tá tudo bem, se enganar que tem momentos que a gente não vai sentir essa dor, que a gente não vai ter esse choro de quebrantamento, mas é saber que eu tenho que suportar esse momento com paciência, entendendo que eu tô amadurecendo e vivendo isso, né? As coisas de Deus de uma forma muito genuína e não só numa religiosidade que é o que eu costumava viver, né? Uma coisa muito distante de mim. Então, hoje eu vejo que a igreja, ela é esse consolo para minha vida, né? Porque tem muitos momentos que eu preciso de uma palavra dura para entender o que eu estou passando. Eu preciso de uma palavra mais firme e eu entendo que isso é um consolo também. Esse consolo com essa palavra que me coloca, que me faz abrir os meus olhos e enxergar muito mais do que essa dor que eu estou vivendo, porque às vezes eu também, irmão, sou pega numa dor minha. Eu também acabo me distraindo com as minhas dores. A minha alma, muitas vezes, ela tenta me envolver nisso. Mas vem uma palavra ali com uma direção muito, muito certeira no meu coração. E que essa direção, que para mim é esse suportar com paciência, me traz esse consolo e me mostra, segundo a vontade de Deus,